Oi. Hoje eu vim falar com você sobre um assunto que é bem importante, né? Superação. Superar traumas, superar limites, superar medos, né? Então, eu vim contar um pouquinho da minha história com relação a isso. Quando criança e adolescente, eu tive muito problema, muito. E assim, até a vida adulta mesmo, já eu tive muito problema porque eu era muito tímida. Então eu queria participar das coisas, eu queria, na sala de aula, eu queria responder algumas coisas que o professor perguntava e eu não tinha a menor condição, porque era completamente bloqueada. A vontade era grande, mas o medo era muito maior. Bom, e aí eu fui trabalhar com duas coisas que me exigiam o contrário, que eu fosse uma pessoa muito extrovertida. Uma era da aula. Uma da aula, eu sempre amei dar aula de inglês. Eu fico super satisfeita quando eu vejo o resultado dos meus alunos já falando e tal. Então isso para mim sempre foi muito legal. E outra coisa, eu trabalhei como guia de turismo. Só que quando eu trabalhava como guia de turismo, eu trabalhava como guia de turismo de selva. Então os grupos são menores, aqueles grupos de. No máximo que eu peguei foram 7 pessoas, né, para passar alguns dias na selva e tal. E o grupo maior que eu peguei foi um grupo de 12 pessoas para passar um dia só, não era um passeio de pernoite na selva. Bom, por que eu estou dizendo isso, assim, com relação ao número de pessoas? Porque com relação a para esse número de pessoas, eu só falava, eu não precisava usar um microfone para me comunicar com eles de jeito nenhum, né? Então, não tinha nenhuma coisa que me atrapalhasse ali. Porque o microfone era um instrumento assim terrível para mim. Uma vez eu quase perco meu emprego porque meu chefe queria que eu fizesse um passeio para um grupo de 100 pessoas e eu precisava falar no microfone e eu não, bati o pé que não queria ir. Ele, mas você tem que ir, eu não tenho a menor condição. Então, assim, é porque realmente ele era muito gente boa e não quis me dispensar naquele dia, porque eu fui, né, bati o pé e disse que não ia, mas era porque era um pânico, era muito medo. Bom, aí depois, já depois dos meus 40 anos, eu sou espírita, e eu comecei a estudar a doutrina espírita. E um dia eu recebi um convite, na verdade, o convite foi feito para a sala, para a turma, e eu recebi aquele convite como sendo para mim. Para participar de uma atividade que eu sou apaixonada até hoje. Eu não estou mais nessa atividade, mas essa atividade ela está em mim, tá no meu coração sempre, que era para trabalhar dentro desse centro espírita, dessa casa espírita, com um grupo de moradores, de adultos em situação de rua, né? Moradores de rua. E essa atividade ela acontecia 2 vezes na semana. Nessa atividade a gente oferecia um banho para eles, oferecia comida, oferece até hoje, né? E tinha uma palestra também, alguém dava uma palestra nessa atividade. Bom, quando eu cheguei lá para trabalhar, me enfiei dentro da cozinha, não diminuindo o trabalho de quem trabalha, né, a importância de quem trabalha na cozinha, de maneira alguma, porque é uma parte importantíssima da atividade. Mas era um momento, era um lugar em que eu podia estar na atividade, mas não estar muito me apresentando para o público, não me expondo muito, né? O que era uma coisa assim que me deixava mais à vontade. E aí, só que eu via os meus amigos, né, que participavam dessa atividade, eles ficavam participando, fazendo palestras, né? Eles estavam fazendo as palestras ali e eu enlouquecia porque eu queria muito participar. Mas, de novo, assim, o meu medo era muito maior do que a minha vontade, né? Eu pensava, nunca, isso aí nunca vai ser para mim, eu nunca vou chegar na frente. E essa atividade, na época, ela era uma atividade que pra gente era muito grande, ela cresceu muito mais depois, mas na época a gente, quando recebia 40 assistidos, eram assim, meu Deus, a atividade está crescendo muito, tinha muita gente e tal. E aí um dia eu cheguei com a nossa coordenadora, a Narinha, uma amiga muito querida, muito, tenho um respeito, uma admiração muito grande por ela, porque ela é a cara dessa atividade, né? E aí cheguei com a Nara e falei, Nara, eu queria fazer uma palestra. Aí a Nara falou, sim,
sem né, titubear. Tá bom, você escolhe o tema e me diz qual é o dia que você quer fazer. E aí eu, né, falei dia tal, tá, e me preparei. Aí fui me preparando psicologicamente para aquele momento e tal. Quando chegou na hora, no dia, eu tava tranquila, de verdade, eu tava tranquila. Quando chegou no dia, eu disse, não vou fazer, eu não tenho condições de fazer. Nara, quantos minutos eu tenho? A Nara falou, são 10 minutos. Eu pensei 2 horas de palestra ali, porque era um negócio assim que não dava, e era com microfone, né, para falar ali e tal, porque era um ambiente aberto, então a gente precisava realmente usar o microfone ali. Onde eu fui me meter, né? Bom, mas aí eu encarei, peguei, na época eu usava os meus óculos, eles eram apenas para eu enxergar de perto. Eu de longe enxergava muito bem sem óculos, então não precisava. Então foi o meu subterfúgio naquele momento, foram os meus óculos. Eu coloquei os óculos, então quando eu olhava em longa distância, eu não conseguia, era embaçado, eu não conseguia ver a carinha deles me olhando. Então, naquele momento, qualquer pessoa que lhe olhasse, você ia entender como se estivesse julgando, né? O que essa doida tá falando aí? E aí eu fui e fiz a minha primeira palestra. E quando eu comecei a falar, e eu deslanchei ali, eu não queria mais parar, quase que não termino de fazer não concluo, porque a gente tinha um tempo para fazer, né? Eu falei para vocês, era de 10 a 15 minutos, e aí eu tive que parar. E aí, a partir dali, eu comecei a fazer, né? De vez em quando eu chegava, Nara, queria fazer outra atividade, outra palestra e tal. E aí eu fui, a partir dali, abrindo os meus horizontes, né? Eu fui convidada para fazer palestras em outros lugares, com outros públicos, né? Sempre dentro da doutrina espírita, fazendo palestra em outros lugares, com outros públicos, dentro da casa mesmo em que eu frequentava, mas com outros, com trabalhadores, com outras coisas. Aí a gente tinha, dentro da atividade, tinha o teatro, que a gente fazia o teatro uma vez por mês, e eu comecei a me aventurar também a fazer. Gente, eu pegava o microfone para cantar, vocês não têm ideia. Eu assim, me libertei. Essa é a palavra. Libertação, sabe? Quando você se sente, se coloca à disposição de fazer tudo o que você quer, né? Superar todos os seus limites, todos os seus medos, traumas e blá, blá, tudo, todas essas coisas que lhe impedem de fazer o que você quer fazer, né? Porque a gente coloca uma casca, né, por cima da gente, que a gente diz, eu não sou capaz de fazer isso, e na verdade a gente é capaz de fazer qualquer coisa. Se eu quiser fazer, eu posso, eu tenho que colocar isso na minha cabeça. Os meus limites são colocados por mim, não são outras pessoas que colocam o limite. Bom, aí quando a Nara precisou se ausentar por um tempo da atividade, porque ela foi fazer uma segunda faculdade, e era no período da noite. Ela trabalhava durante o dia e ela fazia faculdade no período da noite, que foi muito importante para ela e até para ser usado depois mesmo, para ajudar até na atividade, né? E nesse momento eu fui convidada para coordenar. Eu estava muito envolvida, comecei a me envolver de formas assim, de uma forma muito geral, em tudo que era relacionado à atividade, eu comecei a me envolver. E aí, porque eu estava muito envolvida, eu fui convidada a coordenar essa atividade, e coordenei durante o período que Nara ficou fora, né, fazendo a faculdade dela. Durante esse período, como coordenadora da atividade, eu achei que eu podia estimular outras pessoas a terem essa libertação, né? Essa superação que eu tive também, né? E aí eu passei a convidar as pessoas a fazerem parte disso, a fazerem palestras, né? Eu convidava os jovens, então a gente teve muitos jovens que foram lá para frente para fazer sua primeira palestra e gostaram e começaram a fazer várias outras. Adultos mais velhos também, que tinham medo, porque é muito interessante, mas assim, quando a gente faz um grupo, né,
uma roda de amigos para falar sobre Jesus, falar sobre coisas boas, né? O bem e tal, e a gente vai fazer uma oração, a gente pede para uma pessoa, alguém fazer, as pessoas baixam a cabeça, ou então já colocam com o dedinho assim que não. As pessoas têm medo de fazer oração, uma coisa que você faz no seu dia a dia, mas abrir a boca e falar para que as outras pessoas ouçam, isso é uma coisa que não é todo mundo que consegue fazer, por incrível que pareça. E assim, eu me alegro de ter estimulado muitas pessoas a fazerem isso, e eu convidava muitas pessoas para fazerem essas palestras, e muitas pessoas começaram a também deslanchar por causa disso. Meus filhos são exemplo disso também. E aí, e eu cada vez fui me soltando mais, né? Então fui para trabalhos maiores dentro da casa, fui para trabalhos maiores dentro da doutrina mesmo. A gente tinha atividades durante o carnaval, que ficava com os jovens, com os adolescentes, com crianças, numa escola durante todo o período do carnaval, e fazendo peças e cantando e tudo isso. E eu fui fazendo tudo isso, e isso foi se tornando uma coisa muito... não é que fosse natural, porque nunca foi. Para uma pessoa tímida nunca vai ser. Uma pessoa tímida nunca deixa de ser uma pessoa tímida. Ela começa a se superar e fazer as coisas que ela não tinha coragem de fazer antes. Mas eu comecei a fazer isso. E aí, por que eu estou falando isso agora? Porque, assim, dentro do meu trabalho de ensinar inglês, eu vejo muito isso, sabe? Assim, tem gente que chega e diz assim, eu quero falar. Mas o problema da pessoa não é porque ela não tem estrutura, ela não tem vocabulário, ela não tem nada. Às vezes ela não tem coragem de abrir a boca e começar a falar. Então, a gente tem que estimular, tem que ser estimulado para falar, né? Para superar tudo isso, toda essa dificuldade que a gente tem, tá? Então, eu queria compartilhar isso. A minha ideia inicial de fazer esse vídeo era de compartilhar, porque para tudo que você vai fazer na sua vida, você tem que se superar. Não é um professor de inglês, não é um coordenador de uma atividade que vai te empurrar e fazer isso. Você é convidado a fazer, você tem a oportunidade de fazer. E aí, a partir dessa oportunidade, como que você vai receber essa oportunidade, como que você vai abraçá-la, entendeu? E aí, a partir daí, você fazer a sua história. Né? E assim, desde que isso aconteceu na minha vida, foi um divisor de águas, assim, de verdade mesmo, para tudo que eu faço, né? Eu comecei já na minha idade adulta, quase já chegando aos 50 anos, na época que começou. Hoje eu já passei um pouquinho. Eu comecei a fazer coisas que eu achava, que eu admirava muito, ver os outros fazendo, mas eu não tinha a menor condição, porque eu tinha aquela coisa que dizia, não é para ti, não te mete, porque isso não vai dar certo. Dá certo, tá? E assim, você pode até ter limites, né? Corpo, intelecto, sei lá, qualquer coisa que seja, que te limite a fazer alguma coisa. Mas você só vai conhecer esse limite depois que você tentar. E aí, depois que você tentou e viu que não deu certo, então, aí tudo bem. Então, esse aqui eu não vou fazer, mas eu posso fazer outra coisa. Então, a minha sugestão, né, o meu conselho, se posso assim falar, é que você vá lá, faça. Se você foi convidado, ou se você não foi, mas você tem vontade de fazer, vai lá e se convide, como eu fiz. Porque isso vai mudar muito na tua vida, e com certeza você tem muito a acrescentar na vida dos outros também, tá? Então, era isso, o meu recado, né? Para te dizer que é possível, sim. Tá? Eu olhava, eu tinha uma amiga que corria, fazia corridas de rua, e eu pensava assim, queria tanto, eu acho tão bonito, eu acho tão legal, mas eu não consigo, não é pra mim. Eu não conseguia correr 1 minuto direto, assim, eu ficava morrendo, né? E fazia academia, mas não me metia a fazer nada disso.
e hoje eu estou me aventurando a fazer corridas de 10 quilômetros, né? A gente consegue, gente, a gente consegue tudo. É só se permitir, é só se dar a oportunidade de fazer. E isso vale para qualquer coisa, tá? Então isso vale também para quando você está estudando um idioma, né? Puxando para o meu lado. Quando você está estudando inglês, você tem que errar, tem que falhar. Para você ter sucesso, você tem que ir, você tem que começar. Se não começar, você nunca vai saber se você seria capaz ou não. Tá bom? Esse é o meu recado para você hoje.